Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos. Ontem, por volta de umas 14h30, 14h40, eu estava enxaguando uma peça no tanque e eu perguntei ao Senhor Deus: Pai, o homem que está no poder hoje, ele continuará no poder? E o Senhor falou ao meu coração: não. E eu perguntei a ele: por quê? E ele disse: porque eu vou espremer o povo com o que o povo quer. E naquele momento, querido, eu sabia que Deus, porque do jeito que o Senhor me falou, o Senhor continuou dizendo ao meu coração que Ele espremeria a própria igreja dele. Não estou dizendo para você que um é santo, que o outro não é. Não é isso. E não era isso que eu estava perguntando para Deus. Eu não tenho um termômetro para saber da intimidade do meu próximo, e ainda que tivesse esse termômetro, a mim não importa. Mas eu queria saber, perguntar da parte do Senhor, como ficaria a minha nação, o meu povo, as minhas crianças, os meus idosos, os meus irmãos em Cristo Jesus. Mas o Senhor disse que teria que espremer a igreja dele com aquilo que a igreja dele estava pedindo. Querido, aí eu disse para mim mesma: isto é coisa da minha cabeça. E a voz que ecoava dentro de mim disse assim: espera até o término deste dia e tu verás se é coisa da tua cabeça. E eu entrei e fui meditar na palavra que o Senhor havia me dado para o culto da noite. E, irmãos, você precisa entender uma coisa: que quando o próprio cristão é conivente com as coisas erradas, Deus coloca aquilo que ele quer para ele mesmo espremer. Lembra de Davi? Lembra de Saul? Saul foi uma escolha do povo. E o Senhor usou o próprio Saul para espremer o povo. Saul não tinha intimidade com Deus. Saul foi buscar uma hipnotisa para poder ouvir o Samuel, mas Samuel estava morto. E Deus não usa morto para falar com vivos. Eu não sei se você está entendendo da parte de Deus, mas o crente que é crente, jejue mais. O crente que é crente, ore mais. Porque, querido, a figueira vai ser sacudida. No meio disso tudo, muitos de nós cristãos, homens e mulheres de Deus, serão recolhidos para o seio de Abraão. Seremos recolhidos, não seremos mortos. Então você precisa entender uma coisa: a tua escolha foi feita. Então você precisa entender uma coisa: que você tem que ser homem e mulher o suficiente para acarretar com as suas consequências. E ontem, quando eu ministrava da parte do Senhor uma palavra, ele disse para mim: filha, o verdadeiro cristão não lava a mão. Ele não faz como Pilatos fez. Pilatos quis lavar as mãos para dizer: eu não tenho culpa, eu sou inocente. Tem culpa sim. Não é inocente não. E ali, queridos, vou entrar um pouquinho mais. Não era o que eu queria dizer, mas é o que eu estou impelida a falar, vou falar. E ali soltaram Barrabás e prenderam o meu Cristo, para cumprimento de uma palavra. Você precisa entender uma coisa: quando Deus quer espremer algumas pessoas, ele vai nos tirar do cenário e ele vai fazer cumprir. Sabe por que ele tira a gente de um cenário? Quando ele quer espremer um rebelde? Porque esse rebelde, se for espremido conosco no cenário, ele vai dizer que está sendo amaldiçoado porque você é amaldiçoado, que a vida dele não anda porque você não anda. Então, querido, não fique triste quando Deus te arrancar de lugares. Não fique triste quando Deus falar para você: pode fechar a porta, que a tua temporada acabou. Não entristeça, querido, quando você achou que você ia um pouquinho mais longe e Deus manda você parar no meio do caminho. Sabe por que Deus manda a gente parar no meio do caminho? Porque as pessoas que Deus nos levanta para dizer a elas sobre a verdade de Cristo e não a nossa verdade, elas não se arrependem. Elas não se arrependem. Mas sabe por que elas não se arrependem? Porque aquilo que Jesus prega confronta. Aquilo que Jesus prega vai contra a verdade. A mentira, né? Mas é a verdade que eles pregam, mas é a mentira que nós sabemos. Vai contra isso. E Deus não toma um culpado como inocente. Porque Deus não é igual à justiça do homem. A justiça do homem pode errar. Ela pode punir alguém que não tem culpa e deixar 20, 30, 38 anos preso. Mas a justiça de Deus não. Deus não se confunde, meu amado.
Então, se eu fosse você, quando esse vídeo chegar a você, abra a Bíblia, vê o que Deus tem para dizer para você. É para crente, eu não estou falando para quem não tem compromisso com palavra. Eu estou falando para quem tem compromisso com palavra. Não estou falando para alguém que carrega uma Bíblia debaixo do braço ou coloca no status dele uma frase da Bíblia. Não, não estou falando com isso. Eu estou falando de alguém que tem princípios, que sabe que quando nós pecamos, nós temos que pagar, que sabe que quando nós pecamos, existe sim consequências. E quando o pai disse para mim que ele iria espremer, e inclusive a igreja dele, com que aquilo que a igreja dele havia pedido, prepare-se, prepare-se, porque a vinda do meu Senhor Jesus está muito próxima. E tudo isso precisa acontecer. Você fica triste? Não, eu não fico triste. Eu fico feliz, porque eu tô vendo que mais pertinho Jesus está de vir buscar a noiva. E sabe uma coroa que foi prometida para você e para mim? Ela há de chegar. Então, se hoje a gente tem algo que precisa consertar com o próximo, vamos nos consertar, vamos pedir perdão, vamos desabafar, vamos falar para o próximo. Olha, você me perdoa, porque eu te prejudiquei. É um tempo, querido, de pedirmos perdão uns aos outros, porque a justiça de Deus está vindo. E eu posso te assegurar uma coisa, Deus está extremamente irado. E Ele há de cumprir aquilo que Ele prometeu. E nesse meio caminho aí, Deus vai mandar um vento e muitas promessas que Ele havia preparado para você, que Ele havia dito para você que vai acontecer. Então não preocupe-se se algo está entrando, se algo está fugindo do teu controle, não preocupe-se. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus continua sendo Deus da minha casa, continua sendo Deus da minha nação e continuará sendo sempre este Deus, o qual eu pago o preço, sim, para proclamar a verdade. Sabe por quê? Porque quando eu estava no meio do lamaçal, no pecado, foi Ele que puxou-me, foi Ele que estendeu a mão ao meu favor. Quando eu passei por um vale da sombra da morte, Ele sim estava ao meu lado. Quando eu achei que eu ficaria no meio de um deserto, de um vale de ossos sequíssimos, Ele disse para mim, não, filha, profetiza. Então, querido, chegou o tempo de Deus mostrar uma diferença daquele que serve e o que não serve. Paz.